as decisões são a última coisa que acontece. As primeiras coisas é a gente mudar o nosso conhecimento, é a gente ampliar o nosso repertório, é a gente alterar aí a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir a partir de conteúdo. Por isso os cursos são tão bons. E eu falo para os meus clientes, muitas vezes as pessoas vêm e falam, não, a gente quer fazer uma consultoria de gestão de pessoas, de sócios, etc. Eu falo, olha, faz o seguinte, vamos nos economizar. Assiste o curso, faz o curso, nivela o conhecimento, vem com um conteúdo mais robusto, técnico, e aí você vai ter condições de discutir comigo, porque senão eu vou ficar aqui falando, dando as minhas ideias, as minhas sugestões, quando na verdade você tinha que estar processando aí todas as questões que existem dentro do teu escritório e pesando qual é o tamanho dos desafios que você tem, né? Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Eu espero que vocês realmente abracem essas ideias que nós estamos colocando aqui, como uma visão de mercado, uma visão desses 25 anos de atuação, que eu já vi como diriam lá na minha, de um tudo, né? Já vi sócios muito complicados, já vi sociedades muito complicadas, já vi grandes viradas por uma decisão inteligente de sócios que resolvem fazer coisas e se comprometem com aquilo. E é muito legal assistir quando as pessoas se dispõem a fazer, porque o resultado ele é quase que uma consequência disso, né? Então, boa parte das questões de mercado que a gente tem, das dificuldades, porque é difícil conquistar cliente, mas manter cliente também é um outro desafio. Tudo isso, vamos pôr aí que uns 80% disso acontecer está na nossa mão, nas nossas próprias transformações, nas nossas próprias tomadas de atitude, de deixar de fazer coisas que não nos levam a um caminho legal, incluir atitudes novas, procedimentos novos, formas de lidar novas, para acreditar naquele processo e ir fazendo o aprendizado acontecer no percurso, porque é assim mesmo, né? Só para eu saber, vocês já tinham ouvido falar disso? Já tinham visto um objeto desse? E chamou atenção a idade disso aqui, que é do ano lá 1700 e qualquer coisa, né? Então, o ser humano ele encontra mecanismos, né? Ele encontra formas de resolver os problemas. E o que a gente está fazendo aqui hoje é exatamente isso. Existe aí uma série de, vamos chamar de mistérios para a gente desvendar. Mistério é tudo que eu não conheço, né? Não é um mistério sobrenatural. Não, mistério é tudo que eu não conheço, tudo que eu tenho alguma impressão a respeito daquilo, mas eu não me debrucei para estudar, para identificar. Então, assim, essa analogia eu acho ela muito, enfim, apropriada porque a gente está falando aqui, é que o ser humano, ele, desde sempre, a função dele é resolver problemas, e a solução dos problemas nos leva a uma evolução. A gente cria coisas para o mundo caminhar para frente, e não é diferente dentro do nosso escritório. Então, a gente pode ter começado ali sozinho, só eu mais um, ou eu sozinho, eu um estagiário, por aí vai, e sem saber muita coisa, com vários mistérios para resolver, não sei como é que eu capto o cliente, eu não sei como é que eu divido o fruto do nosso trabalho, eu não sei como é que eu contrato a minha equipe, eu não sei como é que eu treino a minha equipe, eu não sei várias coisas, eu não sei como é que eu lido com dinheiro, várias coisas são misteriosas, estão dentro de uma cifra, num código que eu não consigo enxergar a resposta. E aí, quando a gente se debruça e vai pesquisar um pouco mais, vai buscar um pouco mais, e usar a nossa inteligência para solucionar as coisas, somada com a inteligência de outros que já passaram pelo processo e podem nos ensinar muito também, né? São alguns atalhos aí que a gente precisa entender que eles existem e vai encurtar o meu tempo, vai encurtar a pesquisa, o processo de pesquisa. Então, quando a gente chega num momento desse, eu me vejo assim,
25 anos trabalhando na mesma coisa, né, sem desviar do meu caminho. Obviamente que hoje eu sei muito mais do que quando eu comecei. Óbvio que quando muita coisa era misteriosa para mim, eu fui descobrindo, desvendando. Então existe um grande tempo e energia e dedicação e, enfim, uma série de coisas para eu poder hoje ter tantas conclusões, saber, né, o que que dá certo, o que que não dá, o que que eu já vi, o que que não funcionou. Então, assim, a gente pode sim utilizar da experiência do outro para desvendar esses mistérios, né? Da mesma forma que vocês, muitos de vocês não conheciam a cifra de Jefferson, tem muitas cifras escondidas dentro do escritório que a gente não conhece. Então, hoje, o nosso papo aqui, da nossa advocacia secreta, essa grande equação matemática que a gente não sabe cadê o caminho, né? Qual é o certo? Para que lado eu vou? São dilemas aí que todo mundo passa, mas que a gente precisa. Vou com medo mesmo, né? Mas lógico, se eu puder vir com mais elementos, vai facilitando aí o meu processo. E aí, dentro dessa nossa trilha, dessa nossa jornada aqui, hoje é dia do segundo segredo. O segundo segredo, quem que lembra ontem, né? O segundo segredo. O primeiro segredo foi a sinergia. E o de hoje, qual que é a sigla aí, esse JNW, LB, KE, etc., que está na nossa frente hoje? O que a gente precisa, além da sinergia, para evoluir a nossa sociedade, fazer com que ela expanda, fazer com que ela realmente se torne um trabalho de equipe muito bem realizado, muito bem estruturado, né? A gente está falando de estabelecer uma relação. Eu estou falando de uma sociedade, não estou falando de uma sociedade unipessoal aqui. A ideia é que a gente cresce muito mais quando a gente está em equipe, né? Não se esqueçam do cobertor curto de quem está sozinho, de quem só tem 24 horas no seu dia, de quem tem que fazer o café, atender o cliente, fazer o prazo, ir para a audiência, voltar, ver se recebeu os honorários, tratar bem o cliente, enfim, né? Um cobertor curto, porque eu tenho que me dividir em muitas funções. Então, a sociedade é o caminho para a gente diminuir o peso dessa quantidade enorme de funções que uma pessoa dentro de um escritório já tem, né? E aí, quando eu incluo uma pessoa a mais, quando eu insiro mais um ser humano dentro da minha estrutura de trabalho, eu tenho algumas demandas, eu tenho alguns desafios. O escolher outro sócio significa a gente ler pessoas, a gente entender alguns sinais que precisam estar claros para mim do que eu quero, né? Quem eu sou, com quem eu vou me dar bem, com quem eu não vou me dar bem. E a partir desse momento eu identifico essa sinergia, essa integração, essa série de atributos que um e outro devem ter para dar um encaixe, para fechar as peças, né? E hoje o que a gente está falando aqui é que uma vez encontrada essa pessoa, não está garantido que as coisas vão funcionar bem, porque não basta encontrar, eu tenho que nutrir. Eu tenho que nutrir aquela relação, eu tenho que nutrir aquela história. E esse nutrir a história significa a gente saber conversar com essas pessoas. E isso demanda um exercício meu, um exercício do outro, a gente ter algumas bases muito claras do que é importante para que essa relação tenha um longo prazo, né, que dure bastante tempo. E isso parte da transparência no trato de alguns assuntos que são cruciais para a sociedade de advogados. Por exemplo, os nossos valores. E aí? O que a gente topa fazer, o que a gente não topa de jeito nenhum, né? Preciso ter gente que se aproxime um pouco de mim nisso, porque ao entrar para a sociedade, um está falando pelo outro, um está fazendo pelo outro. Então, é meu dever proteger o meu sócio, é dever do meu sócio me proteger também. Proteger o quê? A minha reputação, a minha história,
enfim, tudo que significa ser advogado dentro daquela organização.